A paz não é algo que você encontra por acaso. A paz é algo que você protege todos os dias. E se você tem perdido a sua repetidamente, existe um motivo. Existe um comportamento silencioso, aparentemente normal, até justificável, que você pratica todos os dias e que está sabotando a sua tranquilidade por dentro. Você pede paz em oração, mas mantém hábitos que alimentam a ansiedade. Você clama por descanso, mas começa o dia como se tudo dependesse apenas de você. Hoje eu preciso ser muito claro com você. Se você quer paz, então pare de fazer isso todos os dias. Porque enquanto você continuar repetindo esse padrão, sua mente continuará acelerada, seu coração continuará inquieto e sua fé continuará sendo pressionada. Não é falta de Deus. Não é ausência de promessa. É um ciclo interno que precisa ser interrompido. Se você ficar até o final, vai entender exatamente o que precisa parar de fazer, o que precisa substituir e como reconstruir uma paz que não depende das circunstâncias. Não é uma motivação superficial. É uma mudança de postura espiritual. Pare de negociar com o medo assim que acorda. O primeiro ladrão da sua paz acontece nos primeiros minutos do seu dia. Antes mesmo de você sair da cama, sua mente já começa uma reunião silenciosa. E quase sempre quem conduz essa reunião é o medo. Você acorda e imediatamente começa a pensar no que pode dar errado, no que pode falhar, no que pode sair do controle. Você chama isso de responsabilidade, mas na verdade é antecipação ansiosa. Você começa a ensaiar problemas que ainda nem aconteceram. Revive conversas que talvez nunca existam. Carrega pesos que ainda não chegaram. E quando percebe, seu coração já está tenso antes mesmo do dia começar. A paz não resiste a uma mente que insiste em ensaiar tragédias diariamente. O medo não pode ser seu conselheiro. Ele pode até aparecer como um alerta, mas não pode assumir a liderança dos seus pensamentos. Quando você permite que o medo conduza a sua manhã, você começa o dia se preparando para sobreviver, não para viver. E isso muda tudo. Jesus declarou em João capítulo 14 versículo 27 que ele nos dá a paz, não como o mundo a dá. A paz do mundo depende de tudo estar sob controle. A paz de Cristo nasce quando você escolhe confiar mesmo sem ter todas as respostas. Então, aqui está a mudança prática. Ao acordar, em vez de perguntar o que pode dar errado hoje, pergunte qual é o próximo passo fiel que você precisa dar. Não o mês inteiro, não o ano inteiro, apenas o próximo passo. O medo quer que você carregue tudo de uma vez. A fé ensina você a caminhar um passo por vez. Se você quer paz, pare de começar o dia ensaiando o pior cenário. Comece entregando a mente a Deus. Mesmo que seja com uma frase simples: Senhor, governa meus pensamentos hoje. Senhor, eu não serei guiado pelo medo. No próximo tópico, eu vou revelar o segundo comportamento diário que parece produtividade, parece maturidade, mas está mantendo sua alma em constante pressão. Pare de tentar controlar tudo como se Deus não estivesse no comando. Existe outro hábito silencioso que rouba a sua paz todos os dias, e ele costuma se disfarçar de responsabilidade. É a necessidade de controlar tudo. Controlar as pessoas, controlar os resultados, controlar o tempo, controlar a opinião dos outros, controlar o futuro. Você não percebe, mas vive em estado de vigilância constante, como se relaxar fosse sinônimo de perder. Você acorda já organizando cenários na mente. Se eu fizer isso, talvez aquilo aconteça. Se eu falar assim, talvez a pessoa reaja melhor. Se eu prever todos os riscos, talvez eu evite frustrações. E enquanto você tenta antecipar cada detalhe, seu coração vai ficando rígido. A paz começa a desaparecer porque a paz não sobrevive onde há obsessão por controle. O controle é uma ilusão sofisticada. Ele dá uma falsa sensação de segurança, mas no fundo ele revela medo de confiar. Quando você tenta controlar tudo, você está, sem perceber, dizendo que precisa garantir sozinho aquilo que Deus já prometeu cuidar.
A palavra nos ensina em Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Isso significa reconhecer que existe um limite para o que você pode administrar. Existe um ponto onde você precisa entregar, não porque desistiu, mas porque confia. O problema é que muitos querem a paz que vem da confiança, mas continuam praticando o controle que nasce da insegurança. Você não pode viver nos dois lugares ao mesmo tempo. Ou você confia, ou você tenta dominar tudo. E cada vez que você escolhe dominar, sua mente entra em alerta máximo. Se você quer paz, precisa parar de acordar assumindo que tudo depende de você. Faça sua parte, sim. Planeje, sim. Seja responsável, sim. Mas depois entregue. Ore e solte. Organize e confie. Trabalhe e descanse no coração. Hoje, experimente algo diferente. Depois de organizar suas tarefas, diga conscientemente: Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance. O que ultrapassa minhas mãos, eu coloco nas tuas. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade espiritual. No próximo tópico, eu vou falar sobre um comportamento emocional que parece humildade, mas está alimentando inquietação constante dentro de você. Pare de se comparar em silêncio todos os dias. Existe um hábito que você pratica quase sem perceber, mas que corrói sua paz por dentro: a comparação constante. Você olha para a vida dos outros e mede a sua. Mede seu tempo, seus resultados, sua fé, sua família, sua caminhada. E mesmo quando ninguém está dizendo nada, dentro de você começa um julgamento silencioso. Você pensa que já deveria estar mais avançado. Que deveria ter conquistado mais. Que sua oração deveria ser mais forte. Que sua fé deveria ser mais firme. E assim, a comparação começa a gerar dois venenos perigosos: inferioridade ou orgulho. Se você se sente atrás, nasce frustração. Se você se sente à frente, nasce soberba. Em ambos os casos, a paz se afasta. A comparação nunca produz descanso, porque ela transforma a vida em uma competição invisível. Você passa a viver reagindo ao que vê nos outros, e não respondendo ao que Deus está construindo em você. E quando isso acontece, você perde o foco da sua própria jornada. Em Gálatas capítulo 6 versículo 4, a palavra orienta cada um a examinar as próprias obras. Isso significa que a medida da sua caminhada não é a régua do outro. É a direção que Deus está tratando com você. Deus não está formando cópias. Ele está formando filhos. Se você quer paz, pare de começar o dia medindo sua vida pela vida de outra pessoa. Sua estação é diferente. Seu processo é diferente. Seu tempo é diferente. A comparação faz você desprezar o que Deus já está fazendo no seu interior. Hoje, escolha celebrar pequenos avanços que talvez ninguém veja. Escolha agradecer pelo que está crescendo em silêncio. Paz nasce quando você aceita o ritmo da graça na sua própria história. No próximo tópico, eu vou tocar em algo ainda mais profundo: um comportamento interno que parece zelo espiritual, mas que está mantendo sua mente em guerra constante. Pare de se culpar além do que Deus já perdoou. Existe um comportamento interno que parece zelo espiritual, parece arrependimento sincero, mas na verdade está mantendo sua mente em guerra todos os dias. É o hábito de se culpar continuamente por aquilo que Deus já perdoou. Você errou, você reconheceu, você pediu perdão. Mas mesmo depois disso, continua revisitando o passado como se ainda estivesse em julgamento. Relembra decisões, revive falhas, repete na mente aquilo que poderia ter sido diferente. E cada lembrança vem acompanhada de uma acusação silenciosa: você falhou, você estragou tudo, você não é suficiente. Isso não é humildade. Isso é aprisionamento emocional. Quando você insiste em carregar uma culpa que Deus já removeu, você está vivendo como se a graça não fosse suficiente. Está tentando pagar com sofrimento aquilo que Cristo já pagou na cruz.
A palavra declara em Romanos capítulo 8 versículo 1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma significa nenhuma. Não existe cláusula escondida. A culpa excessiva rouba sua paz porque mantém sua identidade presa ao erro, e não à redenção. Você começa o dia já se sentindo em dívida. E uma pessoa que se sente constantemente em dívida nunca descansa por dentro. Se você quer paz, precisa parar de punir a si mesmo por algo que Deus já tratou. Arrependimento gera transformação. Autopunição gera desgaste. São coisas diferentes. Hoje, faça um exercício simples e profundo. Quando a lembrança vier, não negocie com ela. Declare a verdade. Deus já me perdoou. Eu aprendi. Eu sigo em frente. Não é sobre ignorar o erro. É sobre não permitir que ele defina seu presente. No próximo tópico, vou revelar o último comportamento diário que parece inofensivo, mas que está drenando sua serenidade sem que você perceba. Pare de alimentar ruído e chamar isso de normal. Existe um último comportamento diário que parece completamente inofensivo, mas que está drenando sua paz de forma constante: o excesso de ruído. Você acorda e já mergulha em informações, notícias, opiniões, mensagens, comparações, demandas. Sua mente não tem transição. Ela sai do silêncio do sono direto para o barulho do mundo. E você chama isso de rotina. Chama isso de atualização. Chama isso de necessidade. Mas, no fundo, é sobre distração contínua. Uma mente que nunca silencia não consegue discernir. Um coração que nunca desacelera não consegue ouvir Deus com clareza. A paz precisa de espaço. Ela não floresce em ambiente saturado. Quando você consome conteúdo o tempo todo, quando reage a tudo, quando opina sobre tudo, quando responde a todos, sua alma entra em estado permanente de estímulo. E estímulo constante não é o mesmo que vida abundante. É cansaço acumulado. O salmista declarou no Salmo 46 versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é apenas um convite poético. É uma instrução espiritual. Aquietar-se é uma disciplina. É uma decisão consciente de criar um ambiente interno onde a presença de Deus não seja abafada pelo excesso. Se você quer paz, precisa criar momentos intencionais de silêncio. Antes de abrir qualquer aplicativo, abra seu coração. Antes de consumir opiniões, consuma a palavra. Antes de reagir ao mundo, alinhe-se com o céu. Não estou dizendo para você se isolar da realidade. Estou dizendo para você não permitir que o barulho governe sua mente. A diferença entre uma pessoa inquieta e uma pessoa em paz muitas vezes está naquilo que ela escolhe ouvir primeiro. Agora perceba algo importante: medo, controle, comparação, culpa e ruído. Esses são 5 comportamentos diários que parecem pequenos, mas juntos formam um ciclo que rouba sua serenidade. A paz não virá apenas porque você a deseja. Ela virá quando você decidir interromper esses padrões. E aqui está o ponto central desta mensagem: paz não é ausência de batalha, é presença de confiança. Não é ausência de pressão, é presença de entrega. Não é ausência de responsabilidade, é presença de descanso interior. Se hoje você decidir parar de fazer essas coisas todos os dias, sua mente começará a mudar. Seu coração começará a desacelerar. Sua fé começará a amadurecer. Se essa mensagem falou com você, permaneça até a oração. Prepare seu coração agora. Respire fundo. E entregue aquilo que você vinha carregando sozinho. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tenho pedido paz, mas alimentado comportamentos que roubam a minha tranquilidade. Hoje eu me coloco diante de Ti com sinceridade. Eu entrego a ansiedade que nasce do medo antecipado. Eu entrego a necessidade de controlar tudo. Eu entrego as comparações silenciosas que me fazem esquecer da minha própria jornada. Eu entrego a culpa que insiste em me acusar mesmo depois do Teu perdão. E eu entrego o ruído que tem ocupado o espaço que deveria ser Teu dentro de mim. Pai,
governa meus pensamentos desde o momento em que eu acordar. Quando o medo tentar conduzir minha mente, lembra-me que tu és meu refúgio e fortaleza. Quando eu quiser assumir o controle de tudo, ensina-me a confiar na tua soberania. Quando eu olhar para os outros e me sentir insuficiente, recorda-me que fui criado de forma única, com propósito e direção. Senhor, se houver culpa que ainda pesa no meu coração, ajuda-me a aceitar a plenitude do teu perdão. Que eu não viva mais como réu quando já fui alcançado pela graça. Que eu caminhe como filho, não como condenado. Conforme declara Romanos capítulo 8 versículo 1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que essa verdade não seja apenas um versículo, mas uma realidade viva dentro de mim. Ensina-me também a aquietar a alma. A criar espaço para ouvir tua voz antes de ouvir o mundo. A buscar tua presença antes de buscar respostas externas. Como diz o Salmo 46 versículo 10, eu escolho me aquietar e reconhecer que tu és Deus. Hoje eu decido interromper os ciclos que roubavam minha paz. Decido caminhar passo a passo, confiando que tu estás à frente. Decido entregar o que não posso controlar. Decido confiar no que ainda não vejo. Decido descansar mesmo no meio das responsabilidades. Que a tua paz, aquela que excede todo entendimento, guarde o meu coração e a minha mente. Que eu viva este dia não guiado pelo medo, mas sustentado pela fé. Não pressionado pela culpa, mas fortalecido pela graça. Não dominado pelo ruído, mas alinhado com a tua voz. Eu recebo a tua paz. Eu escolho proteger a tua paz. E eu caminho hoje consciente de que tu estás comigo. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a paz. Isso fortalece sua decisão. Inscreva-se no canal Refúgio em Deus, e ative as notificações para continuar fortalecendo sua fé todos os dias. Amanhã estaremos juntos novamente, buscando a presença de Deus logo nas primeiras horas. Que você viva um dia governado pela paz do Senhor.